Senhor. Agora sim, boa noite a todos que estão aqui presentes, aos que estão nos assistindo pela live. Como nós iniciamos falando, é um prazer, estarmos na presença do Senhor. A gente está entregando a nossa oração, a gente sabe da importância que tem a nossa oração, tanto para a nossa nação, tanto para a nossa família, para a nossa casa, no nosso trabalho. Não tem jeito, meus irmãos, a gente não pode deixar de viver uma vida de oração, assim como a gente não pode deixar de viver uma vida sem leitura das Sagradas Escrituras. Não tem como. É o que é pregado todo domingo, é o que é pregado toda quarta-feira, para que fique bem enfatizado essa importância. E aqui, graças a Deus, eu louvo a Deus pelas pessoas que sempre estão aqui às quartas-feiras, entregando juntamente com a igreja as nossas orações, os nossos pedidos. Essa dificuldade que a gente tem passado, quantas pessoas colocaram no WhatsApp pedindo oração, e a nossa responsabilidade como igreja é exatamente essa, é estar orando, é saber que Deus ele faz através das nossas orações, é que Ele pode fazer, é que Ele pode responder através das nossas orações, e é isso que nós fazemos aqui, graças a Deus. De repente os que estão na live ou os que estão aqui nessa noite estejam achando um pouco estranho o pastor não estar aqui. Como nós sabemos, ele tirou uns dias de descanso, mais ou menos 2 semanas. Graças a Deus essas semanas estão acabando e aí ele já está de volta para o lugar, A gente já fica com saudade do nosso pastor, mas fato é que é necessário fazer isso, é necessário tirar um período de descanso, é necessário para a família, para a esposa, para os filhos, dada a circunstância, a correria que a semana a correria que cada dia ele se propõe, enfim, é muito importante o que o nosso pastor, essa situação de ele se afastar um pouco, 2 semanas para descansar. Os anúncios, a gente tem o CETEB, domingo pela manhã, o pastor pediu para a gente enfatizar bastante a importância do CETEB para a igreja, para aqueles que querem saber um pouco mais como funciona a igreja cristã de Nova Vida, para os recém-batizados, para os que recém chegaram à igreja. É importante que você acompanhe, que você esteja presente. É um curso muito, muito bom, ministrado pelo professor Diego, Logo após as 10 horas e o próximo domingo, se não me engano, é ceia, Então, vamos ceiar no próximo domingo. Às 10 horas começa o nosso culto de louvor, oração, adoração, leitura da palavra. Então, se você puder estar presente a partir das 10 horas da manhã, Santa Ceia do Senhor também, domingo à noite às 18h30, e todas as quartas-feiras nos encontramos aqui, para juntos estarmos orando como igreja. O anúncio que o pastor tinha colocado aqui, acho que é sabido por todos, dia 29 de janeiro, já anote na sua agenda, ele vai fazer uma reunião com os trabalhadores da igreja, obreiros, músicos, professores, e eu acho que eram esses os anúncios. Eu gostaria de dar as boas-vindas aqui ao nosso visitante, ao irmão Daniel. Sinta-se à vontade nessa noite, a igreja é sua, é um lar espiritual para que você se sinta bem, e ficamos felizes pela tua presença. Nós somos poucos aqui, mas vamos dar uma salva de palmas, para Jesus. Glória a Deus por isso. Os irmãos sabem dos nossos desafios. Segunda-feira completou, no dia 10, o primeiro desafio da igreja, todos sabem, mas se alguém tem alguma contribuição ou ainda não conseguiu pela semana, você pode deixar na salva ali, ao final do culto, o obreiro irá recolher, Então, fique à vontade. Nessa noite, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, para a gente agora escutar a voz do Senhor. É um momento, como o pastor ele gosta de enfatizar, o mais importante, de fato é o de escutar a voz do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, vamos continuar no Antigo Testamento. Na quarta-feira, o sermão foi no primeiro livro de Samuel,
capítulo de número 1, no domingo foi no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, agora primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, nós vamos ler do versículo de número 41 ao versículo de número 46. 41 ao 46, para que estejamos lendo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, do versículo de número 41 ao versículo de número 46. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou, não há nada lá. Disse ele: 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desce, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pela semana, Senhor, que o Senhor tem nos proporcionado, o nosso levantar, ó Deus, o nosso deitar. Agora, Pai, chegou o momento de escutar a Tua palavra, Senhor Jesus. Fala com a Tua igreja, Pai amado. Fala comigo, fala com os Teus servos, ó Pai. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Toma a primazia desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, aqui o que tinha acontecido é que se passaram 3 anos e 6 meses desde que Elias tinha falado, no primeiro livro dos Reis ainda, capítulo de número 17, versículo de número 1, que não choveria sobre a terra. Fato é que não choveu. Deus fez com que não chovesse sobre aquela nação. Então, por conta disso, Israel estava passando por uma escassez de água severa, escassez de alimento. A terra já não dava mais fruto, aquele povo estava sofrendo por conta disso, inclusive Elias. E nós tivemos a oportunidade recentemente do pastor estar ministrando sobre o primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo de número 17, se eu não me engano, e nós vimos as consequências da sua oração. Nós vimos o que aquele homem passou, como Deus, tratou com ele, como ele teve experiências tremendas, mas ele também não foi isento de passar por situações adversas. Nesse período, da escassez, durante esse período, até antes disso, aquele povo, ele estava completamente voltado para a idolatria. Aquele povo já tinha se apostatado da fé. Aquele povo era governado por um rei idólatra chamado Acabe, talvez o pior rei que Israel já teve, e eles se mantiveram idólatras durante todo o período da seca. Todo o período em que não houve chuva, eles se manteram idólatras, até que no capítulo de número 18, do primeiro livro de Reis, o Senhor ele vai direcionar Elias até o Monte Carmelo, e é um texto muito conhecido, é muito cantado, vai direcionar Elias até o Carmelo, e ali o poder de Deus vai se fazer tremendamente. Nós nos lembramos que caiu o fogo do céu e o Senhor consumiu o holocausto. E aí então todo o povo se volta para Deus, reconhece esse Deus, o verdadeiro Deus de Israel. Então, após esse episódio, o episódio do Monte Carmelo, Elias vai dizer o seguinte para Acabe no versículo de número 41. E aí, se você se manteve a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo a partir do versículo de número 41.
Elias disse a Acabe, primeiro livro dos Reis 18:41. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. E aí eu já entro na primeira consideração. E qual é a primeira consideração? A primeira consideração é que Elias não teve uma boa ideia. Ele não simplesmente decidiu o dia que viria a chuva. Elias simplesmente escutou a voz do Senhor, confiou e obedeceu. Volte um pouco, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 1. Capítulo 18, talvez uma folha. Versículo de número 1 vai dizer assim: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Quando nós lemos esse versículo, nós vemos que claramente Elias escutou a voz do Senhor. E o Senhor disse a Elias que ele enviaria chuva. E a consequência de Elias ter ouvido Deus falar é que mediante a palavra de Deus foi gerado em seu coração fé. Então agora, cheio de fé, ele confia inteiramente no Senhor. Pois se você notar, ele não vai questionar a Deus o motivo pelo qual ele teria que se apresentar a Acabe. E nós sabemos que Acabe, esse rei mau, esse rei ruim, idólatra, queria matar Elias. Ele não questiona. Porém, mesmo assim, ele tomado de fé e confiança, ele obedece. E de fato, ele vai se apresentar a Acabe. Então Elias obedeceu porque ele confiou. E confiou porque ele escutou a voz do Senhor. E o que eu aprendo aqui é que primeiro nós precisamos escutar. Primeiro nós precisamos escutar a voz do Senhor, e é exatamente quando escutamos a voz do Senhor que é gerado fé em nós. Fé essa gerada mediante a palavra de Deus. E aí eu peço que os irmãos abram mais uma vez na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Hoje nós vamos ver sobre a fé. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17. Romanos 10, 17, vai dizer assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vou repetir, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Meus irmãos, como podemos nos dias de hoje escutar Deus falar? Saber qual é a sua vontade? É fato que Deus ele fala de diferentes maneiras, e isso nós vemos ao longo das Escrituras. Entretanto, talvez o que eu vou falar aqui já é sabido por todos aqui, pelo menos, é falado culto após culto. A maneira mais clara de ouvir Deus falar é através das Sagradas Escrituras. É através das Sagradas Escrituras. Infelizmente, essa verdade não tem sido levada a sério. Não tem sido levada a sério. Muitos querem de fato escutar Deus falar, e eu acredito e creio que querem realmente escutar Deus falar. E querem mesmo. Porém, algumas delas não estão dispostas, ao menos, a abrir a Bíblia. Elas não querem mais perder os seus tempos para estudar as Escrituras, saber o que Deus tem através das Escrituras. Acabam vivendo uma vida de igreja em igreja. Acabam vivendo uma vida de busca por profetas para tentar ouvir Deus falar, quando Deus já tem falado através das Sagradas Escrituras. A sua palavra já foi revelada a nós, e nós temos esse privilégio de escutar Deus falando todos os dias. Todos os dias podemos escutar Deus falar, e Deus vai continuar falando. Vai continuar falando. Então essa é a primeira consideração. Quando nós paramos para escutar a voz do Senhor, a consequência é a confiança e a obediência. Versículo de número 42. Então Acabe foi comer e beber,
Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Segunda consideração: soberania de Deus e responsabilidade humana. Escutamos também culto após culto sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Fato é que no capítulo de número 18, versículo de número 1, nós vimos que Deus enviaria, ele disse que enviaria chuva. E Elias, a essa altura, tomado de fé, ele não tinha a menor dúvida que isso iria acontecer. Ele não tinha. Mesmo assim, presta atenção no que ele vai fazer. Presta atenção na atitude do profeta. Mesmo tendo a certeza que Deus enviaria chuva sobre a terra. Olha a atitude dele. Ele vai se dobrar até o chão. Lá na segunda parte do versículo 42, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Meus irmãos, Elias, ele vai orar. Ele vai orar. E apesar de não ficar claro nesse texto que Elias orou, quando nós vamos na palavra para o livro de Tiago, capítulo de número 5, se você quiser anotar ou abrir, Tiago, capítulo de número 5, os versículos 17 e 18, vai mostrar que de fato Elias orou. Tiago 5, 17 e 18. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, de fato, Elias orou ao Senhor, mesmo sabendo o que Deus faria. E essa atitude, meus irmãos, essa atitude de Elias demonstra que o profeta, ele tinha completa ciência da sua responsabilidade. Elias não ficou simplesmente de braços cruzados, mesmo sabendo qual era a vontade do Senhor. Ele não esperou acontecer. Ele literalmente não esperou cair do céu. Ele entendeu que a sua responsabilidade era orar. Assim como a nossa responsabilidade é orar. E alguns pensam que se Deus já decretou algo, se já tudo foi determinado por Ele, não há necessidade de orar. Alguns podem pensar assim: se Deus já determinou, se Deus já sabe de todas as coisas, para que eu vou orar? Quando é muito pelo contrário. O Deus que determina os seus fins é o mesmo que determina os meios para que esses fins aconteçam. Ou seja, Deus já havia determinado que choveria sobre Israel. Isso é fato, que faria chover sobre aquela nação. Porém, a oração de Elias foi o meio pela qual Deus usou para que chovesse sobre a terra. Nós vimos na semana passada, a ministração da palavra foi a respeito da vida daquela mulher chamada Ana. E Ana não podia ter filhos. Porém, Deus usou a oração de Ana como meio pela qual ele cumpriria o seu propósito de levantar Samuel. Então, diante disso, nós vemos o quão importante é a oração. O quão importante é a oração. Que grande responsabilidade você e eu, nós temos para com a nossa família. Por isso, não deixe de orar. Não deixe de orar. Ore sim pela sua casa, pela sua família, por aquele que ainda não aceitou Jesus, aquele que ainda não conhece Jesus, pela nossa nação. Essa é a nossa responsabilidade. Responsabilidade nossa. Pela sua igreja, ore sim. Pois Deus, ele pode usar a minha e a sua oração para que seja cumprido o seu propósito. Amém? Versículo 43. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Terceira consideração, eu intitulei como: não importam as circunstâncias, não saia da posição. Elias, como eu falei, não tinha dúvida que a palavra do Senhor seria cumprida. Ele não tinha dúvida, nós vimos isso. O profeta, ele estava em oração agora, nesse momento. Ele agora se encontrava curvado entre os joelhos, até que ele pede para que o servo fosse na direção do mar.
Elias, ele queria uma resposta de Deus, ele queria saber qual era a resposta de Deus naquele momento. E às vezes fazemos da mesma maneira, queremos resposta de Deus. Quando aquele servo volta, ele diz a Elias que não tinha nada lá, ele fala assim: não tem nada lá, Elias. E é nesse ponto que eu aprendo com Elias. É nesse ponto que eu aprendo com Elias que, apesar de Deus não ter respondido, eu não posso sair da minha posição. Apesar das circunstâncias contrárias, eu não posso sair da posição. Apesar dos que te perseguem, não saia da posição. Apesar dos que te julgam, não saia da posição que Deus te colocou, até que Deus responda sim ou não. E o problema é que muitas das vezes, quando não vemos o resultado da nossa oração, quando o Senhor ele não nos responde, queremos logo parar de orar. É isso que a gente faz. A gente desiste da nossa caminhada, a gente desiste do nosso ministério, nos esquecemos do nosso chamado para aquilo que Deus nos chamou. Mas Elias não saiu da posição, e por 7 vezes ele ordenou ao seu servo: volte para ver. Versículo de número 44, diz assim: na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. 4ª consideração que eu trago nessa noite, eu intitulei: Deus responde nos mínimos detalhes. Então, quando aquele servo ele volta pela 7ª vez e avisa ao homem de Deus, talvez ele nem cria no que estava para vir a acontecer. Quando eu digo que ele não cria, eu digo em relação ao servo. Ele sabia. Tanto que ele vai falar sobre uma pequena nuvem do tamanho de um homem. Ele fala, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando. Talvez ele não cria o que estava para acontecer. Mas a confiança em Deus, de Elias em Deus era tanta, meus irmãos, que ele não precisou ver. Ele não precisou constatar o que estava acontecendo. Ele simplesmente confiou. Ele sabia que aquela era a resposta de Deus, a resposta da sua oração. Elias permaneceu naquela posição em oração até a certeza da resposta. Então não saia da posição até que Deus responda. A resposta pode ser até pequena, mas a consequência é enorme, porque foi proporcionado por Deus. Não despreze a resposta de Deus, por mais pequena que aos olhos pareçam. Não despreza, por mais que os outros menosprezem essa resposta que você teve de Deus. E é assim que Deus faz conosco. Aquilo que as pessoas menosprezam, ou que menosprezam, por mais pequeno que seja, por mais humilde que seja, quando é de Deus, abençoa uma nação inteira. Uma nação inteira. E foi da mesma maneira com a vida de Davi. A gente logo se lembra de Davi. Davi em relação a Golias, o como ele foi zombado por ser pequeno, o como ele foi envergonhado ali, mas a consequência foi a vitória de Israel. Uma botija de azeite desprezada pela viúva se tornou a solução das dívidas e ainda se tornou fonte de renda. Aos olhos, meus irmãos, dos discípulos de Jesus, 5 pães e 2 peixes não seriam suficientes. Talvez aos meus olhos também não. Eu não vou julgar os discípulos não. Talvez aos meus olhos também não. 5 pães e 2 peixes não seriam suficientes. Mas do pouco Jesus alimentou uma grande multidão de pessoas. Isso a gente vai ver em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 41. E no versículo 42 vai dizer que todos comeram e ficaram fartos. Então não despreze, por menor que seja, aquilo que o Senhor tem te proporcionado. Por menor que seja. Se vem do Senhor, pode ter certeza, pode abençoar uma nação inteira. Versículos 45 e 46. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel, e o poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até
Jezreel. Então, meus irmãos, o que estava seco, aquela nação que se encontrava seca por 3 anos e 6 meses, acabou reconhecendo que Deus era o Senhor, através, ali naquele Monte Carmelo, através do poder de Deus. Deus agora abriu as comportas dos céus, como diz aquela canção, e fez de fato chover sobre aquela nação. Através da oração de Elias, uma nação inteira foi abençoada. O que eu quero dizer nessa noite é que nós temos esta responsabilidade para com a nossa nação. Nós somos a geração que Deus levantou para estar diante dessa geração, dessa nação, orando como igreja, firmes no propósito. É posição de oração, a posição que o Senhor te colocou. E o que precisamos de fato é ouvir a voz de Deus, saber nas Escrituras o que Ele tem para as nossas vidas, sermos cheios, dia após dia de fé, para então confiar e obedecer. Saber que a nossa responsabilidade é orar e, independente das circunstâncias, não sair da posição de oração e ter a certeza que Deus, Ele vai responder. Não importa de que forma e o como vem essa resposta. O importante é saber que Deus, Ele está respondendo às nossas orações. Meus irmãos, vamos ficar de pé nessa noite, vamos agradecer pela noite que nós tivemos. Noite essa que nós oramos, falamos com Deus, colocamos diante do Senhor as nossas orações, as nossas dificuldades, engrandecemos, louvamos ao seu santo nome. Nessa noite, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, por tamanho privilégio de estar na tua presença, Senhor, por tamanho privilégio de estarmos na tua casa, Senhor. Muitos, Pai, os poderosos, ó Deus, não sabem o que é isso, Senhor, sentir a tua presença, Senhor Deus, saber, ó Deus, que o Deus vivo, aquele que ressuscitou, habita em nós, o seu Espírito Santo habita em nós, Senhor. Isso é motivo de alegria, Senhor, saber, ó Deus, que tu estás no controle de todas as coisas, Pai, nos conforta mesmo diante das adversidades, Pai, nos fortalece, Pai, mesmo diante, ó Deus, de dias maus, de dias ruins, Senhor, saber, ó Deus, que tu tens o controle de todas as coisas. E como nós começamos louvando, Pai, nessa noite, queremos declarar, ó Deus, que de fato a nossa vida, Pai, essa igreja, Senhor, a nossa família, Pai, dependem de Ti, única e exclusivamente, só de Ti, Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, pelos louvores, ó Pai, que foram louvados, pela oração, ó Deus, que declaramos a Ti, Pai. Obrigado por tudo, te agradecemos por essa noite. Leva-nos em paz, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite, que Ele te abençoe. Uma boa noite para você, uma boa semana, até domingo que vem. Pessoal da live também, uma boa noite, que Deus nos abençoe.